Agora o tempo, os gaúchos terão mais um dia com instabilidade. Nesta quarta-feira, há muitas nuvens e pode chover a qualquer hora do dia. E será que a previsão de chuva continua para amanhã? Acompanhe os detalhes nos mapas. Nesta quinta-feira, outra frente fria se aproxima do estado. O sul gaúcho terá nebulosidade e pancadas de chuva já pela manhã. Nos vales e em Costa da Serra, o tempo também fica nublado e chove, principalmente à noite. No Vale dos Sinos, as temperaturas ficam entre 22 e 35 graus. Em Nova Petrópolis, os termômetros marcam entre 23 e 35 graus. Em Ivoti, a mínima é de 21 e a máxima de 34. Em Canoas, as temperaturas ficam entre 21 e 35 graus. E em Osório, mínima de 24 e a máxima atinge os 36 graus. A Europa vive um momento de crise financeira. Na Espanha, por exemplo, o mês de novembro foi marcado pelo aumento do desemprego, que atingiu a marca de 4,91 milhões de pessoas. E de acordo com o Instituto Nacional de Estatísticas espanhol, essa taxa ultrapassa os 25%, afetando principalmente as mulheres e os jovens, Vanessa. É verdade, Priscila. E aqui na Unicinos, um grupo de alunos do curso de Ciências Econômicas elaborou um trabalho de análise que apresenta o panorama da crise europeia. E é para nos trazer mais detalhes sobre esse assunto e esse estudo que nós recebemos aqui no estúdio de Ivanildo Triques, professor de Ciências Econômicas da Universidade, orientador do trabalho, e também os estudantes Natália Mello e Tiago Peretti. Olá, sejam bem-vindos à Conexão. Olá. Tudo bem? Professor, como é que surgiu então a ideia de fazer esse levantamento desse trabalho na disciplina de análise de conjuntura, é isso, né? Então, na verdade, é uma técnica que a gente usa inicialmente para fazer uma análise de conjuntura do Brasil, né? Usando toda uma metodologia de acompanhamento da conjuntura do país. E aí, após disso, então, se estendeu para outros países mundiais. Como nós já comentamos aqui no Conexão, trouxemos outros panoramas aqui do Brasil e agora a gente está ampliando para fora também. Exatamente. Então, na verdade, o grupo acabou fazendo uma escolha, pegando a União Europeia, em particular a zona do euro, e fazendo essa mesma técnica, essa análise de conjuntura para a zona do euro, ou seja, a União Monetária Europeia. Bom, Natália, a partir desse estudo que vocês fizeram esse levantamento, como é que vocês chegaram a essas conclusões, né? Quer dizer, por que a europeia chegou ao estágio que está hoje? Pois é, tudo se iniciou com a crise do subprime nos Estados Unidos em 2008, onde houve uma perda da confiança bancária na Europa, né? Com isso, os governos europeus começaram a destinar seus gastos para o socorro dos bancos, né? E, além desses motivos, existem outros, como o envelhecimento da população, que afetou o sistema previdenciário, onde os gastos públicos estavam maiores que as arrecadações, né? E talvez o motivo fundamental disso tudo foi que os países não cumpriram com os critérios estabelecidos para integrar a zona do euro, como, por exemplo, na relação entre a dívida e o PIB, que deveria ser de 60%, né, no máximo, e chegando hoje até 120%. Bom, e a gente sabe que em alguns países essa crise ela é muito pior, né? Tiago, quais são esses países e por que nesses locais ela está mais afetada realmente? Esses países são chamados os famosos PIGs, né? Que é Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha. Eles enfrentaram um enorme endividamento nas últimas décadas, né? E essa relação entre dívida pública e PIB chega a 120% em alguns países. Aí entra no que a Natália falou, que o estado de bem social, criado nos anos 60, 70, fica insustentável com o envelhecimento da população. Bom, professora, na pesquisa vocês também abordaram a questão da dívida interna de alguns países, né? Me explica um pouquinho por que essa dívida vem crescendo aí. Porque justamente está ligada com esses feitos que foram comentados, né? Você tem, em primeiro momento, os governos acabaram gastando além daquilo que era arrecada, né? Justamente para manter aquele bem-estar social que foi gerado e porque tem uma pressão social muito forte para que seja mantida esse bem-estar. Então, quer dizer, isso acabou exigindo um gasto mais elevado por parte do governo. E aí, associado a isso, você tem, então, a crise financeira internacional que assola exatamente o setor bancário, e aí você tem uma perda de confiança dos bancos dentro da Europa, e aí vários bancos acabaram, digamos assim, operando fora das regras internacionais de estabelecimento de alavancagem financeira, por exemplo. E aí o que acontece? Eles acabaram tendo, digamos assim, um estado quase de insolvência,
E aí os governos acabaram usando os recursos públicos financeiros para exatamente socorrer o sistema bancário. Então, o grande problema aqui do endividamento, na verdade, está muito associado a esses fatores. E que trazem tantos reflexos como a gente vê agora, principalmente a questão do desemprego, que a gente vai falar daqui a pouquinho, certo? Agora, o Conexão faz um rápido intervalo e na volta a gente continua, então, falando sobre a crise financeira que afeta a Europa atualmente, né, Priscila? É verdade. A gente já volta, não sai daí.